Genghis Khan e sua família. O que eles fizeram? Será que mataram 10% da população da Terra enquanto ele estava vivo? Eles mataram tantas pessoas que chegaram a impactar a pegada de carbono da humanidade no planeta. Genghis Khan não foi apenas um líder de guerra. Ele foi uma força imparável, uma tempestade de terror que deixava um rastro de medo e destruição por onde passava. Sua crueldade se tornou lendária, desde a aniquilação brutal de cidades inteiras, até os horrores inimagináveis que ele desencadeava contra aqueles que ousavam se opor a ele. Mas quanto dessa terrível lenda é verdade? Será que alguém sobreviveu à sua ira? E até onde o terror de Genghis Khan alcançou? Junte-se a nós neste episódio especial, enquanto revelamos os segredos mais sombrios e assustadores de Genghis Khan e o destino horrível que aguardava seus inimigos. Número 1. O surgimento de um líder implacável. No início do século XIII, o nome Genghis Khan começou a se espalhar por toda a Ásia, trazendo histórias de poder e temor. Nascido como Temujin, Genghis Khan veio de uma origem humilde e construiu um dos maiores impérios que a história já viu. Sua ascensão ao poder não foi apenas por causa de suas habilidades militares, mas também por seus métodos severos de luta e controle, que impactaram profundamente tanto seus inimigos quanto seus aliados. A ascensão de Genghis combinou táticas inteligentes e métodos duros. Ele unificou as tribos mongóis por meio de alianças estratégicas e lutas ferozes, adotando o título de Genghis Khan, que significa governante universal. Sob sua liderança, o Império Mongol se expandiu rapidamente, tomando áreas muito além de suas terras originais. Sua principal esposa foi Borte, com quem se casou ainda jovem. Ela era filha de um chefe tribal e ajudou-o a consolidar seu poder. Borte teve 4 filhos com Genghis Khan: Joshi, Chagatai, Ogedei e Tolui, todos desempenhando papéis importantes no Império. Além de Borte, Genghis Khan teve várias concubinas, uma prática comum entre os líderes mongóis, e esses relacionamentos eram frequentemente usados para formar alianças políticas e fortalecer seu domínio. Embora as concubinas não tivessem o mesmo status que Borte, elas também tiveram filhos que desempenharam papéis importantes na expansão do Império. Número 2. Os métodos aterrorizantes de Genghis Khan. Um dos aspectos mais chocantes do governo de Genghis Khan foi sua maneira de lidar com seus adversários. Ao contrário de muitos líderes da época que travavam guerras tradicionais, ele frequentemente utilizava táticas mentais para gerar terror e forçar a submissão. Histórias começaram a circular sobre como ele encenava demonstrações de poder, não apenas para conquistar territórios, mas para marcar sua presença por meio do puro terror. Logo em seu governo, ele enfrentou uma grande rebelião do Império Corásmio, que correspondia ao atual Irã e Ásia Central. A vingança de Genghis Khan contra os Corásmios é descrita como uma das mais brutais de todos os tempos. Cidades foram destruídas, deixando seus habitantes em devastação e grande sofrimento. Quando sua força capturava uma cidade, não era incomum que os líderes fossem mortos, assim como qualquer um que ousasse resistir. Ele não se limitava a punir rebeldes. Seu objetivo era deixar claro que resistir ao seu governo era inútil. Histórias de cidades não apenas derrotadas, mas completamente destruídas, espalhavam-se, deixando claro que a única maneira de garantir a segurança era se render. Um exemplo particularmente assustador foi o destino da cidade de Urgench. Após a conquista mongol, os cidadãos enfrentaram uma série de atrocidades que iam muito além de uma derrota militar comum. Isso incluía o extermínio em massa de cidadãos e outras medidas extremas que deixavam pouca esperança para quem ousava se opor a Genghis Khan. Número 3. Por que Genghis Khan usava tais táticas severas? Os historiadores acreditam que ele empregava essas táticas para garantir que ninguém ousasse desafiá-lo. Ao criar uma situação onde qualquer rebelião era recebida com punições avassaladoras e brutais, ele assegurava que a ideia de desafiá-lo fosse completamente suprimida. Assim, evitava futuras insurreições. Embora os métodos implacáveis de Genghis Khan tenham sido eficazes para consolidar seu poder, eles também criaram um legado de medo e escuridão. Sua reputação de crueldade ajudou a manter o controle, pois as histórias de suas ações brutais se espalharam e afastaram possíveis rebeldes, garantindo a estabilidade de seu império. Número 4. O impacto duradouro de suas estratégias. Sua influência não parou em sua própria época.
As táticas de Genghis Khan afetaram não apenas os líderes de seu tempo, mas também as gerações futuras. O medo, a crueldade e a escuridão que ele espalhou, juntamente com suas estratégias de controle, serviram de exemplo para como os líderes futuros lidariam com guerras e poder. Um exemplo de suas táticas de controle foi o uso do medo como uma ferramenta psicológica deliberada. Quando o exército mongol se aproximava de uma cidade, o medo das consequências desconhecidas muitas vezes levava à rendição imediata. Não era apenas a marcha de suas tropas que causava terror, mas também a reputação que os precedia, repleta de relatos de caos e punições severas. Número 5. O cerco de Nishapur. Um exemplo notório dessa abordagem foi o destino da cidade de Nishapur. Após a captura da cidade, as forças de Genghis Khan executaram um grande número de seus habitantes. Esse ato brutal não foi um episódio aleatório de violência, mas sim uma manobra calculada para espalhar o terror e enviar uma mensagem clara a outras cidades. A notícia do massacre em Nishapur se espalhou rapidamente, levando outras cidades a se renderem sem lutar, a fim de evitar o mesmo destino terrível. Esse uso do medo, combinado com táticas militares brilhantes, garantiu que Genghis Khan mantivesse controle sobre vastas áreas, governando com uma mão de ferro. Número 6. O ataque a Pequim. Outro dos exemplos mais dramáticos e buscados do governo implacável de Genghis Khan foi o ataque a Pequim. Esse evento, ocorrido no início do século XIII, demonstra como suas estratégias iam muito além de meras conquistas militares, revelando também sua habilidade de usar o medo para superar até mesmo as cidades mais fortificadas. Na época, Pequim era conhecida como Zhongdu e era uma cidade importante da dinastia Jin. Genghis Khan avisava como parte fundamental de seu plano de expansão para o vasto território da China. O exército mongol, conhecido por sua velocidade, disciplina, confiança e ferocidade, cercou a cidade e iniciou o ataque com um planejamento minucioso e uma eficiência implacável. Número 7. A estratégia de cerco dos mongóis. Para romper as defesas da cidade, os mongóis utilizaram uma série de estratégias engenhosas. Eles construíram enormes engenhos de guerra, como catapultas e arietes, que foram cruciais para quebrar as muralhas da cidade. Além disso, o exército mongol empregou guerra psicológica para minar o moral dos defensores. Eles espalhavam histórias sobre suas conquistas anteriores, onde cidades inteiras haviam sido destruídas e seus habitantes executados, para incutir terror nos corações da população e convencê-los de que resistir seria inútil. A abordagem mongol era tanto agressiva quanto estratégica. Eles cortaram as linhas de suprimento da cidade, causando escassez de alimentos e outros recursos essenciais. Essa tática visava enfraquecer os defensores, fazendo com que saíssem de suas zonas de conforto, enquanto o exército mongol continuava a bombardear incessantemente as muralhas da cidade. Número 8. O impacto do cerco prolongado. Com o prolongamento do cerco, as condições dentro de Pequim se tornaram terríveis. A alta moral dos defensores começou a diminuir à medida que eles enfrentavam a realidade da fome e do medo constante. A população, enfrentando a falta de alimentos e o assédio implacável dos mongóis, começou a sofrer imensamente. Após meses de ataques contínuos, os mongóis finalmente conseguiram romper as defesas da cidade. Quando as forças mongóis entraram em Pequim, seguiram o padrão de destruição que já haviam demonstrado em outros lugares. A cidade foi submetida a uma devastação em larga escala. Muitos edifícios foram incendiados ou destruídos e grande parte da população foi executada ou capturada. Esse tipo de resposta brutal não foi apenas uma exibição de poder, mas também uma mensagem calculada, reforçando as consequências de desafiar a autoridade mongol. Número 9. A mensagem do ataque a Pequim. O ataque a Pequim foi mais do que uma vitória militar para Genghis Khan. Serviu como uma demonstração poderosa de seus métodos e da sua determinação em subjugar qualquer resistência. A magnitude da destruição e a severidade da punição imposta aos defensores da cidade enviaram uma mensagem clara a outras regiões. Resistir ao Império Mongol significava enfrentar uma força esmagadora e brutal. Esse evento tornou as conquistas futuras mais fáceis para Genghis Khan, pois o medo de sofrer o mesmo destino de Pequim levou outras cidades a se renderem sem oferecer resistência. O cerco de Pequim se tornou um símbolo importante da determinação de Genghis Khan
e de até onde ele estava disposto a ir para expandir seu império e manter o controle e a estabilidade sobre seus vastos territórios por muitos anos. Número 10. O uso de espiões e inteligência. O sucesso extraordinário de Genghis Khan como conquistador não se deveu apenas ao seu poder militar, mas também ao uso estratégico de espiões e inteligência. Essa utilização astuta de técnicas de coleta de informações permitiu que ele superasse seus inimigos em número e executasse suas campanhas com uma precisão incrível, tornando-o um dos líderes mais formidáveis da história. Uma parte fundamental da estratégia do governante foi o estabelecimento de uma extensa rede de espiões. Esses espiões, frequentemente chamados de batedores ou agentes de inteligência, eram enviados para as regiões que ele planejava conquistar. Sua missão era coletar informações vitais sobre as forças inimigas, as defesas das cidades e as condições locais. Esses dados eram inestimáveis para o planejamento dos ataques, ajudando a evitar armadilhas potenciais e a explorar as fraquezas dos adversários. Genghis Khan compreendia a importância de conhecer seus inimigos profundamente. Seus espiões reuniam relatórios detalhados sobre tudo, desde o número de soldados em uma cidade até os tipos de fortificações em vigor. Isso permitia que ele elaborasse planos de batalha de modo a maximizar as forças do exército mongol, ao mesmo tempo que explorava as vulnerabilidades dos inimigos. Número 11. Espalhando desinformação. Além de coletar informações, os espiões de Genghis Khan desempenhavam um papel crucial na disseminação de desinformação e na criação de confusão entre seus inimigos. Ao plantar relatórios falsos e boatos, ele semeava pânico e desconfiança nas fileiras inimigas. Isso frequentemente levava a erros, desorganização e uma capacidade enfraquecida de resistir aos ataques mongóis. Seus inimigos muitas vezes se encontravam reagindo a ameaças que não existiam, deixando-os vulneráveis aos ataques reais. Um exemplo claro do uso eficaz da inteligência por Genghis Khan ocorreu durante a conquista da dinastia Xia Ocidental. Antes de lançar seu ataque, os mongóis enviaram espiões para coletar informações detalhadas sobre as capacidades militares do Xia, suas estruturas defensivas e sua prontidão geral. Essa inteligência foi crucial para moldar as táticas de cerco dos mongóis e contribuiu para a captura bem-sucedida de cidades-chave dentro do território Xia. Número 12. A rede de espiões e diplomacia. A rede de inteligência de Genghis Khan não se limitava apenas a operações secretas. Ele também utilizava a diplomacia como uma ferramenta para obter informações. Muitas vezes, enviava emissários sob o disfarce de negociações pacíficas para se reunir com adversários ou possíveis aliados. Essas missões diplomáticas tinham um duplo propósito. Além de tentativas de paz, elas forneciam uma compreensão valiosa das dinâmicas políticas e sociais dos estados inimigos. Esse conhecimento adicional aumentava ainda mais sua capacidade de planejar suas campanhas, antecipando as reações dos governantes e explorando divisões ou fraquezas internas. A eficiência com que ele utilizava suas redes de espiões e inteligência se tornou uma marca registrada de suas campanhas militares. Sua habilidade de reunir, analisar e utilizar informações dava-lhe uma vantagem significativa sobre seus adversários, permitindo-lhe conduzir ataques bem planejados e altamente eficazes. Número 13. Impacto no comércio e intercâmbio cultural. Genghis Khan é frequentemente lembrado por suas campanhas militares ferozes, mas sua influência foi além do campo de batalha. Seu império, que se estendia pela Ásia e partes da Europa, teve um impacto duradouro no comércio e no intercâmbio cultural, transformando as regiões sob seu controle. Uma de suas maiores contribuições foi a promoção do comércio em seus vastos territórios. A Rota da Seda, uma importante rota comercial que conectava a China ao Oriente Médio e à Europa, se beneficiou enormemente do governo mongol. Genghis Khan garantiu a segurança dessa rota, tornando-a mais segura para os mercadores viajarem e realizarem negócios. Como resultado, a atividade econômica floresceu, e diferentes culturas começaram a interagir com mais frequência. Os mongóis, sob sua autoridade, estabeleceram um sistema para proteger e incentivar o comércio. Eles criaram leis que protegiam os comerciantes e suas mercadorias, e construíram infraestruturas, como estradas, pontes e pontos de descanso, para apoiar as viagens de longa distância.
Essas medidas transformaram a Rota da Seda em uma das rotas comerciais mais importantes da história, garantindo o movimento de bens e pessoas entre continentes. A segurança proporcionada pelo Império Mongol não apenas facilitou o comércio de mercadorias, mas também permitiu o intercâmbio de ideias e tecnologias entre diferentes civilizações. Invenções chinesas, como a pólvora e a impressão, se espalharam para o Ocidente, enquanto produtos de luxo, como a seda e as especiarias, fluíam do Oriente para a Europa. Esse intercâmbio teve um impacto profundo no desenvolvimento das sociedades ao redor do mundo, que passaram a ter acesso a novos produtos, ideias e inovações. Além disso, o governo de Genghis Khan incentivou o intercâmbio cultural em uma escala sem precedentes. O Império Mongol era uma entidade diversa, onde diferentes culturas, línguas e religiões coexistiam. Os mongóis eram conhecidos por sua abordagem relativamente tolerante em relação às crenças e costumes dos povos conquistados, permitindo que estudiosos, artistas e líderes religiosos de diferentes origens viajassem livremente pelo império e compartilhassem seus conhecimentos. Um exemplo notável desse intercâmbio cultural foi o movimento de estudiosos e artesãos ao longo da Rota da Seda. Esses indivíduos trouxeram consigo novas tecnologias, estilos artísticos e conhecimentos científicos, o que ajudou a estimular o crescimento cultural e intelectual em regiões que antes eram isoladas umas das outras. Além disso, os mongóis estabeleceram uma rede de estações de retransmissão, conhecida como o Sistema de Yam, que permitia uma comunicação rápida em todo o vasto império. Esse sistema não era apenas essencial para a administração eficiente das vastas terras sob o controle mongol, mas também desempenhou um papel importante na disseminação de informações e ideias entre as regiões distantes. As mensagens podiam viajar rapidamente, o que era crucial tanto para o governo do império quanto para a facilitação do intercâmbio cultural e tecnológico. Número 14. O sistema legal e governança mongol. Pode-se dizer que as realizações de Genghis Khan não se limitaram às suas vitórias militares ou ao estabelecimento de vastas redes comerciais. Um de seus feitos mais significativos, porém menos celebrados, foi a criação de um sistema legal e administrativo abrangente. Esse sistema foi essencial para a administração do enorme e culturalmente diverso império que ele construiu, garantindo que funcionasse de maneira eficiente e estável ao longo do tempo. Um dos seus maiores legados em termos de governança foi a introdução da Yasa, um extenso código de leis. Ao contrário dos sistemas legais modernos, a Yasa não foi compilada em um único documento escrito. Em vez disso, consistia em um conjunto de regras e decretos emitidos por Genghis Khan e seus sucessores. Essas leis abrangiam uma ampla gama de assuntos, desde a conduta militar até o comportamento pessoal, regulando a vida dentro do império. A Yasa tratava de questões como roubo, homicídio e práticas sexuais inadequadas, estabelecendo diretrizes claras para o comportamento aceitável. Um princípio central dessa legislação era a ênfase na lealdade e obediência. As leis eram rígidas, e qualquer um que desobedecesse ou violasse as regras era severamente punido. Essa rigidez não era apenas uma maneira de manter a ordem no império, mas também um método para garantir a unidade entre as diversas regiões sob o controle mongol. As penalidades severas serviam como um poderoso dissuasor, prevenindo potenciais distúrbios e desobediência. Número 15. Reformas administrativas. Genghis Khan também implementou várias reformas administrativas importantes para gerir melhor seu vasto império. Ele dividiu o império em unidades administrativas, cada uma governada por oficiais por ele nomeados. Esses oficiais tinham várias responsabilidades, incluindo a aplicação das leis, a coleta de impostos e a garantia de que as populações locais seguissem as normas do império. Esse sistema permitia que Genghis Khan mantivesse um controle rigoroso sobre seus vastos territórios, garantindo que suas ordens fossem seguidas de maneira consistente em todas as regiões. A comunicação desempenhava um papel crucial na estratégia de governança de Genghis Khan. Ele estabeleceu o sistema de correios Yam, uma rede de estações de retransmissão que permitia a transmissão rápida de informações e ordens por todo o império. Esse sistema era essencial para a administração de um território tão grande e diversificado, pois permitia que Genghis Khan e seus sucessores respondessem rapidamente a eventos, coordenassem campanhas militares e mantivessem a ordem em longas distâncias.
A eficiência dessa rede de comunicação foi um dos fatores-chave que permitiram ao Império Mongol governar de forma eficaz. Os sistemas legais e administrativos introduzidos por Genghis Khan foram muito mais do que meras ferramentas de controle. Eles formaram a base de um Estado bem organizado e eficiente. Sua abordagem à governança, que combinava a aplicação rigorosa das leis, foco no mérito e comunicação eficaz, criou uma estrutura robusta que permitiu ao Império funcionar de forma estável, apesar de seu tamanho e diversidade. Esses sistemas também tiveram um impacto duradouro nas regiões que ficaram sob o domínio mongol, influenciando as práticas administrativas de governantes futuros. Número 16. O legado do sistema de governança de Genghis Khan. O impacto de Genghis Khan se estendeu muito além de suas vitórias militares, continuando a moldar o mundo muito tempo depois de sua morte. Sua abordagem à governança, suas inovações legais e as mudanças administrativas que implementou deixaram uma marca profunda e duradoura. Esse legado influenciou não apenas o Império Mongol, mas também as regiões que ele controlou e as civilizações que vieram depois. A estrutura organizacional que ele estabeleceu foi adotada e adaptada pelos governantes locais, que continuaram a utilizá-la mesmo após o declínio do Império. Por exemplo, na China, na Pérsia e na Rússia, os métodos de governança e as estruturas estatais foram profundamente influenciados pelo modelo mongol. Esses traços podem ser observados no desenvolvimento dos sistemas de governo e nos códigos legais dessas regiões nos séculos seguintes. Além da organização política, seu legado também se manifestou nos aspectos sociais e comerciais do Império. Ele promoveu o comércio e o movimento de pessoas e mercadorias em todo o Império, o que levou a uma troca significativa de ideias, culturas e tecnologias entre o Oriente e o Ocidente. Esse período de paz e estabilidade, conhecido como Pax Mongolica ou Paz Mongol, criou as condições necessárias para o florescimento das rotas comerciais, como a Rota da Seda, sob seu reinado. Sob a liderança de Genghis Khan, o Império Mongol tornou-se uma vasta rede que conectava diferentes civilizações, permitindo níveis sem precedentes de intercâmbio cultural e econômico. Esse intercâmbio trouxe novas ideias, inovações e produtos através de continentes, influenciando profundamente o desenvolvimento das sociedades, muito além das fronteiras do Império. Número 17. A influência do sistema de governança mongol. Nas regiões que estiveram sob o domínio de Genghis Khan, o legado de sua governança ainda é evidente de várias maneiras. Seus métodos de administração e governança foram incorporados às práticas locais, moldando a evolução das estruturas governamentais e dos códigos legais nesses territórios. A influência mongol é particularmente notável na forma como essas regiões lidaram com questões de lei, administração e governança, contribuindo para o desenvolvimento de estruturas estatais que persistiram por séculos. O legado de Genghis Khan também está profundamente enraizado na identidade cultural e na memória histórica do povo mongol. Na Mongólia, Genghis Khan é reverenciado como o pai fundador da nação mongol e como um herói nacional. Suas conquistas ao unir as tribos mongóis e criar um poderoso e influente império são celebradas com grande orgulho. A imagem desse guerreiro venerado como um líder visionário, que trouxe coesão a um grupo diverso de povos para formar um Estado forte e unido, é parte essencial da identidade e do patrimônio mongol. A governança de Genghis Khan ia além de simplesmente construir um império por meio da força militar. Sua abordagem inovadora para administrar um império vasto e diversificado estabeleceu um novo padrão de liderança e controle. Os sistemas que ele implementou foram projetados para garantir que seu império fosse bem administrado e sustentável a longo prazo. Sua influência sobre a administração, a lei e o intercâmbio cultural deixou uma marca duradoura na história, que ainda pode ser observada até hoje. Número 18. O impacto militar e científico do Império Mongol. Além das questões administrativas e culturais, o império deixado por Genghis Khan teve um impacto profundo no cenário político da Eurásia. Após sua morte, o Império Mongol se fragmentou em vários kanatos, como a dinastia Yuan na China, a Horda Dourada na Rússia e o Ilkhanato na Pérsia. Esses kanatos continuaram a usar elementos da governança e da cultura mongol, influenciando o desenvolvimento das áreas que controlavam. O Império Mongol também teve uma grande influência na estratégia e nas táticas militares. Os métodos de Genghis Khan
foram estudados e adotados por muitos líderes militares e impérios subsequentes. Suas táticas de guerra relâmpago, uso de cavaleiros altamente móveis e a integração de estratégias psicológicas provaram ser inovações que permaneceram relevantes por séculos. Seu legado no campo militar continuou a moldar a forma como as guerras eram travadas muito depois do fim de seu império. No campo da ciência e tecnologia, o Império Mongol também desempenhou um papel fundamental na disseminação do conhecimento. O intercâmbio de ideias e tecnologias sob o governo mongol levou a avanços em várias áreas. Por exemplo, tecnologias chinesas, como a pólvora e a fabricação de papel, foram introduzidas no Oriente Médio e na Europa, influenciando significativamente o desenvolvimento dessas regiões. Esses avanços tecnológicos, facilitados pela vasta rede de comércio e comunicação mongol, ajudaram a transformar a paisagem científica e tecnológica do mundo. Número 19. O fim de Genghis Khan e o mistério de seu túmulo. Genghis Khan morreu em agosto de 1227, mas a causa de sua morte permanece um mistério até hoje. Algumas fontes sugerem que ele morreu após cair de seu cavalo, enquanto outras acreditam que ele foi acometido por uma doença ou mesmo que foi assassinado. Ele faleceu enquanto liderava uma campanha contra a dinastia Xia Ocidental, na China. O local de seu enterro é cercado de lendas e mistérios. Segundo a tradição mongol, seu corpo foi levado de volta às estepes e enterrado em um local secreto. Para manter o local oculto, disse que todos que ajudaram a enterrar o corpo foram mortos, e o terreno ao redor do túmulo foi completamente destruído. Até hoje, o túmulo de Genghis Khan nunca foi encontrado, apesar de inúmeras tentativas de localizá-lo. Várias lendas e teorias surgiram ao longo dos anos, mas o local exato continua sendo um dos maiores mistérios da história. O legado de Genghis Khan é vasto e complexo. Embora seja lembrado principalmente por sua brutalidade e por ser um conquistador implacável, seu impacto vai muito além disso. Ele deixou uma marca profunda na história mundial. Desde suas inovações em estratégia militar até suas contribuições para o comércio e o intercâmbio cultural. A Pax Mongólica, a segurança proporcionada pelo Império Mongol, facilitou um período de paz relativa e prosperidade para as regiões sob seu controle, permitindo o florescimento de trocas culturais e comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Suas reformas administrativas e legais, centradas na meritocracia e na disciplina, proporcionaram um modelo de governança que influenciou os estados subsequentes nas regiões que ele dominou. A história de Genghis Khan continua a ser transmitida ao longo das gerações, simbolizando não apenas o poder e a força, mas também a capacidade de construir e governar um império vasto e diversificado. Embora seu nome esteja associado ao terror, também é um exemplo de como um líder visionário pode transformar o mundo ao seu redor, deixando um legado duradouro que ultrapassa o tempo. Muito além de suas conquistas sangrentas, Genghis Khan moldou o curso da história de maneiras que ainda ressoam hoje, tornando-o uma das figuras mais influentes e controversas de todos os tempos.